Trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o necessário e redistribuir tudo. Essa é a fórmula. Periferia, papel. Agora com você. Um de nós na voz. É muita treta! Saindo antes do sol nascer e voltando depois do sol se pôr, minha mãe perdeu a luz do dia. E a oportunidade de acompanhar o crescimento dos filhos, que sem creche e sem rede de apoio, aprendiam a sobreviver nas ruas da Vila Macedo, em Piraquara. Anos depois, aos 15, foi a minha vez. Com a cabeça afundada numa sacola de supermercado, das 2 da tarde às 10 da noite, pacoteiro. Eu ia para a escola de manhã só para dormir. A necessidade atacou cada um dos meus sonhos de escola. E o patrão, oportunista como uma ave de rapina, tentava engoli-los. Diante do balcão, onde se enriquece o patrão, eu assistia a minha vida se esvaziar dentro de um relógio que marca sempre as mesmas horas. Sempre tudo igual. Sempre mais do mesmo. 9 horas por dia, 6 dias da semana, 11 meses por ano, 35 anos da vida. Em troca apenas do mínimo da sobrevivência. Sem chance significativa de subir na vida. No Brasil são necessárias 9 gerações. Isto é, 180 anos, para que alguém saia lá da classe E, pobre e fudido, e chegue à classe C, pobre e iludido. Ou seja, a prole é pobre quando nasce e o proletariado mais ainda quando morre. Outro dia, mais cedo. Rick desabafou nas redes sociais e seu vídeo viralizou no TikTok. Gente, eu tô aqui revoltado com essa escala 6x1. Sério, eu tô querendo saber. Alguém tem essa informação para me dar? Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6x1? Gente, é uma escravidão moderna. Moderna não, ultrapassada. Ultrapassada. Antes fosse moderna. Não existe essa escala 6x1, gente. Eu fico pensando, eu que não tenho filho, que não tenho nada, sou sozinho. Não dá pra fazer as coisas. Imagina quem tem filho, tem marido, tem casa pra cuidar. A pessoa tem que se doar pra empresa 6 dias na semana e ter só um dia pra folgar? Isso pra ganhar salário mínimo. Gente, não dá. Não dá. E se a gente não se revoltar, se a gente não colocar a boca no mundo, se a gente não meter o pé na porta, as coisas não vão mudar. Eu quero saber quando que nós, da classe trabalhadora, iremos se revoltar contra essa escravidão ultrapassada chamada escala 6x1. Bizarro. Sério, velho. Não dá. E não foi à toa que o vídeo correu aos 4 cantos. Porque em todo o país, milhares e milhares de pessoas se veem no Rick, porque sofrem com essa escala de 6x1. Nos comércios de rua, shopping, supermercados, fábricas, telemarketing. Essa revolta mobilizou grupos de trabalhadores em todo o Brasil, além de uma petição que hoje já conta com mais de 1 milhão de assinaturas, na luta pela vida além do trabalho. Em maio desse ano, a deputada Erika Hilton trouxe a demanda do movimento Vida Além do Trabalho para o Congresso e começou a desenvolver uma proposta de emenda à Constituição solicitando a revisão da escala 6x1 e a criação de jornadas de trabalho mais equilibrada. Estou aqui com o Rick Azevedo, liderança importante do VAT, Vida Além do Trabalho. Saímos agora de uma reunião no Ministério do Trabalho, estamos aqui em frente ao Ministério do Trabalho, apresentando ao ministro a nossa PEC pelo fim da escala 6x1 e também o que é esse movimento organizado por milhares de trabalhadores em todo o Brasil que sabem que a escala 6x1 é uma escala desumana e uma escala que tira do trabalhador o direito ao lazer, ao estudo, à qualidade de vida, e que é sim possível um modelo de escala de trabalho melhor e diferente. Eu sou fundador do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, que luta pelo fim da escala 6x1. Para quem não sabe, a escala 6x1 é o método de trabalho que você trabalha 6 dias na semana para apenas um dia de folga. Em junho, durante a votação para a audiência pública que pretende debater o tema, o deputado Pastor Marco Infeliciano, do PL, argumentou contra a proposta. Pelo que eu entendo aqui, se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro.
Parece que para 4 dias da semana e diminui ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PN, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Prosperidade para quem? As pessoas já estão trabalhando até a exaustão. E o que estão ganhando com isso? Adoecimento físico, psicológico. Entre 2007 e 2022, só no SUS, sem contar os atendimentos privados, foram quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais, devido a lesões por esforço repetitivo, acidentes, contaminações, problemas nos músculos, nos ossos, uma série de doenças. Em 2022, o Anuário Estatístico dos Acidentes de Trabalho registrou mais de 11 mil casos de afastamento do trabalho, por condições ligadas à saúde mental, como depressão, ansiedade, bipolaridade e a síndrome do esgotamento do trabalhador, burnout. A Associação Internacional de Controle do Estresse e da Tensão informou que em 2021 o Brasil foi o segundo país do mundo com mais casos de burnout. Cerca de 30% dos trabalhadores naquele ano sofriam com a síndrome. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho, aponta que trabalhar mais de 40 horas semanais com frequência pode gerar problemas fatais. Entre 2000 e 2016, cerca de 750 mil pessoas morreram de derrame ou doenças cardíacas devido às longas jornadas de trabalho. Em 2010, uma fábrica chinesa de iPhones chamada Foxconn chegou a colocar em seus prédios redes de segurança para tentar impedir que os funcionários se jogassem pelas janelas do edifício. A empresa contabilizou mais de 10 casos de suicídio em apenas um ano. À época, as denúncias eram de que os funcionários tinham longas jornadas de trabalho e as chefias aplicavam uma disciplina militar. Para se defender, a Foxconn criou uma declaração de não suicídio para que os empregados assinassem. Está contratado, o trabalho é puxado, é adoecedor, mas vê se não se mata no trabalho, hein? Cômico, se não fosse trágico. Viver para trabalhar, da infância até a velhice, eis as regras do jogo. Isso não é de hoje, sobretudo aqui no Brasil. País que foi construído com mão de obra escravizada, não remunerada, que enriqueceu uma classe dominante perversa e desumana, que não admitia ter que reconhecer os trabalhadores como humanos e o trabalho como algo digno e valoroso. E na Europa, terra natal dessa elite do atraso que parasita o nosso país, é que foi criado o capitalismo e um modo de produção capitalista, a partir da exploração da força de trabalho e da apropriação de boa parte da vida da classe trabalhadora. A concentração dos trabalhadores em fábricas com disciplinas rigorosas, jornadas de trabalho de até 16 horas diárias, homens, mulheres, crianças eram sacrificados no altar do Deus Dinheiro, em nome do que eles chamavam de progresso. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Nesse cenário desolador, os trabalhadores passaram a se organizar em sindicatos e movimentos sociais a fim de cobrar a redução da jornada. Uma conquista histórica que representou mais tempo de vida para os trabalhadores. Há uma questão reveladora nessa reivindicação. Quanto mais tempo de vida ele vende para o patrão, menos tempo de vida ele tem para si, para sua família, para os seus amigos, para sua comunidade. Ou seja, são interesses inconciliáveis. Para o patrão, o trabalhador é mero instrumento, objeto, podendo ser inclusive descartado a qualquer momento. Já o trabalhador, na defesa do seu interesse legítimo, luta para ver a sua existência não ser reduzida ao trabalho. Se a gente trabalha para viver, por que a gente se mata de trabalhar?
Curioso é que a jornada de 5 dias semanais, ao invés dos 6 dias como conhecemos hoje, tem suas raízes nos Estados Unidos, no início do século XX. Em 1910, a fábrica têxtil New England Cotton foi pioneira na implementação de uma jornada de trabalho de 5 dias para os seus funcionários judeus, permitindo-lhes guardar o sábado, dia sagrado no judaísmo. A ideia se espalhou e em 1926, Henry Ford tornou-se conhecido por fechar suas fábricas aos sábados e domingos. Ford foi também o responsável por estabelecer 40 horas semanais como jornada de trabalho ideal. Mas ideal para quem? Mesmo que tenha sido uma conquista para a época, a jornada de trabalho de 5 dias na semana e 8 horas por dia é hoje alvo de questionamentos e críticas. Isso porque o mundo do trabalho passou por grandes transformações de lá para cá. A automação e os avanços tecnológicos continuam acontecendo e permitindo novas adaptações às condições de trabalho ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a última redução da jornada que a gente teve foi na Constituição Federal de 1988, quando o tempo de trabalho foi reduzido de 48 para 44 horas semanais. O avanço tecnológico aumentou de tal modo a produtividade que possibilitou, se fosse a vontade da classe dominante, a redistribuição desse excedente para todos, a partir da redução de jornada de trabalho. De 2016 a 2021, segundo o IBGE, a participação dos salários dos trabalhadores no PIB diminuiu 13%. Já os lucros das empresas cresceu 16% no mesmo período. Então, se os salários não aumentaram, nem a jornada de trabalho diminuiu, todo esse ganho excedente, que é resultado do aumento da produtividade, está sendo apropriado exclusivamente pelas empresas, sem distribuição entre os trabalhadores. Além da PEC para reduzir a jornada de trabalho, há também o projeto 1105 de 2023, que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A proposta tem por finalidade a redução da carga horária semanal de 44 para 36 horas gradualmente, sem que haja redução salarial. E esse não é um movimento isolado do Brasil, muito pelo contrário. Alguns países como Alemanha, França, Reino Unido adotaram a diminuição da jornada de trabalho impulsionados pela organização 4-Day Week Global, que aplica programas pilotos com a jornada 4x3 no mundo todo. No Brasil, um projeto piloto vem sendo executado pela 4-Day Week Brasil, que acompanha hoje 22 empresas que aderiram à ideia. As instituições participantes passaram o último trimestre de 2023 se adaptando para iniciarem os testes esse ano. O modelo defendido pelo movimento consiste no chamado 100-80-100, cuja ideia é manter os 100% dos salários dos funcionários, exigindo apenas 80% do tempo antes investido no trabalho e garantindo também 100% da produtividade, para que ninguém perca. Esse modelo é uma tendência observada em outros países e tem mostrado resultados bastante satisfatórios, notadamente no aumento da produtividade, assiduidade e na melhora significativa no estado de saúde física e psíquica dos funcionários. No Reino Unido, por exemplo, um teste foi feito ano passado com 61 empresas e mostrou que 39% dos trabalhadores passaram a se sentir menos estressados após a mudança. 79% relataram redução de sintomas de síndrome de burnout e 54% notaram mais facilidade para administrar a vida pessoal e a vida profissional ao mesmo tempo. Então, por que não adequar o modelo 100-80-100 à realidade brasileira e buscar resultados práticos na qualidade de vida dos nossos trabalhadores? Um estudo elaborado pelo DIEESE mostra que a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário, tem potencial de gerar mais de 2,5 milhões de novas vagas de emprego no Brasil. Esse dado é de extrema importância num país como o nosso, que conta com mais de 8 milhões de pessoas desempregadas. Ao contrário do que disse Bolsonaro em 2018, que para ter mais emprego era preciso reduzir os direitos. Quantas vezes eu disse durante a campanha que eu não quero ser patrão num Brasil, num país, com esse emaranhado de leis e legislações. É impossível ser empregado. Isso foi muito usado por quem nos antecederam na busca da nossa divisão. Não apenas naquelas que todos sentiram na pele, mas também na luta entre patrão e empregado. É mais fácil defender empregado, ter mais votos. Eu defendo empregado, patrão e também os que mais perdem, os que estão desempregados.
Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. O estudo do Diese mostra que é possível sim garantir mais direitos e mais empregos para os trabalhadores brasileiros, reduzindo a jornada de trabalho e, consequentemente, aumentando a qualidade de vida dos trabalhadores. Trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o necessário e redistribuir tudo. Essa é a fórmula. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora. A tomar café correndo, porque está atrasado. A ler o jornal no bonde, porque não pode perder o tempo da viagem. A comer o sanduíche, porque não dá para almoçar. A sair do trabalho, porque já é noite. A cochilar no busão, porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita todos os dias a guerra dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que a gente deseja e o que a gente necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que paga. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que a cada vez paga mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobram. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade. A gente se acostuma a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, cheiro de cigarro, às luzes artificiais de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher a fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo. E ainda fica satisfeito porque tem sempre um sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a nossa pele. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta. E que gasta, de tanto se acostumar, se perde de si mesmo.